Começa agora mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Eu sou Luiz Felipe Suzuki. E eu sou Júlia Elara. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo trans e a luta para serem reconhecidas na sociedade. Ela é advogada, ativista e empresária. Fundou a Transempregos e foi a primeira mulher trans a ter seu nome social reconhecido pela OAB, além de ser representante da World Association for Sexual Health. Estamos aqui com Márcia Rocha. Márcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar da Linkados na Área. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ajudando e passando um pouquinho da história do meu trabalho. Agora roda a vinheta, que daqui a pouco tem mais Márcia Rocha para vocês. Márcia, qual a situação no mercado de trabalho para as pessoas trans? Vem melhorando muito. Bom, eu sou um pouquinho já mais velha, né? Eu comecei numa época em que não havia nada, né? Não tinha oportunidade, não tinha nenhuma trans nas universidades, não tinha nada. Então vem melhorando muito. De 10 anos para cá, nós conquistamos todos os nossos direitos de LGBT no Brasil. Foram 10 anos, é muito pouco, é bem pouco tempo, é muito recente. E vem melhorando. Agora, nós tivemos em 2020 707 contratações pela Transempregos e em 2021 797 contratações. Então, vem melhorando bastante, apesar da crise e pandemia. Em 2013, quando nós lançamos o projeto, não houve contratação. Em 2014 houve uma, em 2015 já algumas dezenas. E agora estamos batendo em 800, esse ano nós vamos passar disso com certeza, então eu fico feliz de ver as coisas melhorando e acontecendo. E o que você acha que pode ser feito para a gente poder romper esse preconceito que a gente ainda vê? O preconceito é a maior barreira que as pessoas trans enfrentam para a inserção no mercado de trabalho. Eu costumo dizer que não adianta presidente de multinacional assinar compromisso de que quer que contrate, se a pessoa que está lá fazendo a entrevista na ponta tiver preconceito, não vai contratar, né? Então, na hora da entrevista, vai achar que aquela pessoa não serve, não vai nem dizer por que e não vai contratar. Então, nós precisamos romper esses vieses inconscientes que fazem com que a gente prejulgue antes de conhecer. Isso vale não apenas para trans, mas com questão de mulheres, de negros, de pessoas com deficiência, de índios, enfim, dos grandes grupos minorizados da nossa população, que a gente acha que são minorias e, na verdade, se você somar todos eles, dá a grande maioria da população. Então, é o preconceito. Eu acho que mudar a maneira como a sociedade nos vê é o caminho. Porque ainda há aquela ideia, fala de trans, já imagina uma pessoa extremamente numa situação de vulnerabilidade extrema, muitas vezes na prostituição, que não é hoje a realidade de uma imensa parcela da população trans, principalmente homens trans, então, e também mulheres trans. Então a gente precisa mudar a maneira como a sociedade nos vê. E a minha luta pessoal, inclusive, é essa, dentro da OAB também. Hoje estou no Conselho Seccional da OAB também, além do que você falou. E aí eu quero dar uma imagem diferente das pessoas trans, como muitas outras pessoas hoje trans vêm fazendo. Nós temos diretora de multinacional trans, nós temos muitas pessoas trans fazendo mestrado e doutorado nas universidades. Então, as coisas estão mudando e, aos poucos, dentro das empresas também, as pessoas vão vendo as pessoas trans como seres humanos dignos de direito, com possibilidade de viver como qualquer outra pessoa. A gente sabe que a área das artes elas tem mais receptividade com as pessoas trans, mas como a gente faz para conseguir com que as outras áreas do mercado de trabalho também sejam mais receptivas? Antigamente eu acho que era realmente o mercado das artes mais aberto. Hoje eu acho que já não é mais. Eu acho que hoje o telemarketing é o setor que mais contrata pessoas trans, por uma questão de não ter esse contato pessoal, é por telefone que faz o atendimento e tudo. Então, telemarketing, realmente, as grandes empresas de telemarketing têm contratado muitas pessoas trans. Eu acho que mudar a maneira como a sociedade nos vê, como eu disse, é o caminho para a gente conseguir que todos os setores, ainda há setores muito resistentes. Hoje
tem advogados, médicas e médicos, tem engenheiros e engenheiras, tem engenheira civil, mulher trans engenheira civil trabalhando em obra, tem homem trans trabalhando em chão de fábrica. Então, hoje as coisas estão mudando, mas ainda há setores muito resistentes, a gente sabe disso, a gente vem enfrentando isso, tentando conscientizar, mas é uma caminhada lenta e temos que ir devagar e sempre, né, seguindo adiante. E como que surge a ideia de criar o Transempregos? A ideia da Transempregos surgiu com um grupo de pessoas, eu estava no ativismo já, entrei na Comissão da Diversidade da OAB em 2011, em 2012, 13, a gente começou a discutir, um grupo de pessoas, Laerte Coutinho, cartunista, Maite Schneider, eu, Letícia Lanz, algumas pessoas, João W. Neri, que foi um homem trans que escreveu um livro, Viagem Solitária, que já faleceu em 2018, e a gente começou a pensar o que fazer com relação à empregabilidade, porque nós conhecíamos pessoas, às vezes, com capacitação técnica, com experiência, e que se assumia, perdia o emprego, nunca mais conseguia trabalhar. E nós percebemos a injustiça disso. Então, nós precisávamos trabalhar para mudar isso, e a Transempregos surgiu dessa ideia. Eu juntei mais um grupo de pessoas grande, com ativistas, com pessoas da OAB, gestores e também da Prefeitura do Estado, e começamos a discutir o que fazer e acabamos chegando à ideia de fazer esse site e depois, para ser um banco de dados, de currículos, e depois procurar as empresas, né? O trabalho de procurar as empresas fui eu que fiz desde 2013, foi bastante cansativo, mas em 2015 algumas empresas começaram a fazer ações afirmativas de contratação com presidentes envolvidos de multinacionais, e aí a coisa começou a acontecer. Hoje temos 220 multinacionais parceiras e mais de 1.800 empresas no total. Qual seria o papel dessas empresas parceiras no desenvolvimento dessa... Olha, algumas tiveram um papel imenso, porque ajudavam a gente a pensar como resolver problemas que surgiam. O uso de banheiro, o nome no crachá, não existia ainda a possibilidade de mudar o nome e sexo no documento, que foi algo conquistado em 2018, né? Depois que eu consegui o direito ao uso do nome social. E então algumas empresas ajudaram a gente a pensar, resolver problemas, achar soluções, e foi uma construção em parceria com essas grandes empresas. E hoje a gente usa, hoje se tornou mais simples também com a criminalização da homotransfobia, né, que também aconteceu em 2019, que passou a ser crime, a discriminação, então isso facilitou. Mas a gente vem fazendo essa construção e é isso. O papel dessas empresas é muito importante. É importante que a empresa queira contratar e faça ações afirmativas. Nós queremos contratar pessoas trans. E aí, porque você contrata uma, passa para 3, passa para 5, passa para 10. Essas pessoas vão mostrando que são capazes, que podem contribuir. A empresa percebe isso e fala, por que não vamos contratar mais? E hoje tem empresas com 1.300, tem empresa com 70, tem empresas multinacionais com centenas de pessoas trans. Então, é isso. Aos poucos a coisa vai crescendo e vão falando para os outros parceiros, vão espalhando isso, cobrando dos fornecedores também que tenham diversidade. Então foi uma caminhada linda que eu assisti acontecer, me emociona porque realmente foi algo que a gente não esperava que fosse chegar onde chegou. Mas eu fico muito agradecido às empresas parceiras, principalmente aquelas que estavam desde o comecinho com a gente, estão até hoje, né? E que ajudaram tanto. E ao criar a empresa, você imaginava que seria assim um divisor de águas tão grande que um dia poderia chegar a ser como é agora para a empregabilidade trans? Então, não imaginava. Nós, no primeiro ano, teve gente que falou, Márcia, sabe que isso é perda de tempo, né? Porque ninguém vai contratar travesti. E eu falei, se contratar uma, já valeu a pena. Em 2014 foi uma contratada, mas a Transempregos não é empresa, ela funciona como uma ONG, ela não tem nem CNPJ nem conta em banco, a gente não cobra nada de quem é contratado, não cobramos nada das empresas, não fazemos anúncio, então não tem rendimento a Transempregos, é totalmente voluntária. Todas as pessoas que foram ou estão envolvidas são voluntários e voluntárias que atuam por
vontade de ajudar, pura e simplesmente. Então, mas é uma caminhada que vem se mostrando, como eu falei, eu me emociono porque hoje, quando uma pessoa, uma única pessoa me procura e fala, Márcia, consegui um emprego maravilhoso, salvou a minha vida, mudou a maneira como a minha família me vê, a maneira como o entorno dos meus vizinhos me veem, me deu dignidade, me deu possibilidade de ser quem eu sou, onde eu estiver, né? Eu posso ter minha casa, minha independência. Uma única pessoa que dissesse isso para mim já teria valido todo o esforço desses 8 anos. E são milhares, né? Então a gente recebe isso sempre, abraço na rua. Então são coisas que faz valer uma vida. E como funciona para fazer as inscrições? A partir daí, manda o currículo para as empresas? Então, as empresas fazem um anúncio, hoje é automático, né? A gente não consegue mais dar atenção para cada uma das 1.800 empresas, né? Sou eu e a Maitê, né? Só 2 pessoas para tocar o projeto no dia a dia. Mas, então hoje a empresa vai no site, ela tem lá um passo a passo, tem uma cartilha que a gente pede que leia, que explica todos os detalhes que foi feito com multinacionais em conjunto. É de graça, é só entrar lá, qualquer pessoa pode ler. A cartilha agora vai e depois a empresa faz um passo a passo para fazer um anúncio. E a gente replica nas redes sociais, alguns deles, nem todos, porque são muitos. Tem tido 20 a 30 anúncios de vaga por dia, 20 a 30 vagas por dia anunciadas. E algumas a gente escolhe e replica nas redes sociais. Mas o certo é a pessoa fazer um cadastro na Transempregos. Esse cadastro não é obrigatório, pode até nem fazer, mas a gente pede que faça para a gente ter também um banco de dados nosso. E depois ela acompanha os anúncios das vagas no site, que lá tem todas, e manda o currículo, se inscreve em link da empresa, vai seguindo conforme cada vaga é de uma forma. E diretamente a gente não se envolve na questão de contratação. Quem faz a seleção é a empresa, a gente só capacita. Bom, no mês de abril foi aprovada a inclusão das mulheres trans na Lei Maria da Penha. O quão importante foi isso para a luta contra a transfobia? Então, não é que foi aprovada, na verdade. Tecnicamente, o que aconteceu foi uma decisão no STJ, a primeira decisão no STJ, concordando que um juiz aceitou o uso da Lei Maria da Penha num caso específico, e aí foi, em segunda instância, foi até o STJ, e houve uma decisão de uma turma do STJ para que poderia, naquele caso, ser usado. Isso cria o que a gente chama de jurisprudência, que é o primeiro caso que eu como advogada, se eu tiver um outro caso semelhante, eu posso citar que o STJ já concordou em um caso que fosse. Então, ajuda, mas não obriga os juízes a seguir. Então, o juiz pode julgar não usando a Lei Maria da Penha, mas já é um começo. E aí, não usando, não aceitando, a gente recorre, cai lá de novo, e quem sabe, aí depois de várias decisões, às vezes se firma uma jurisprudência e aí há súmula vinculante, que chama, que o órgão, pode ser o Supremo Tribunal Federal, determina que todas as decisões sigam nesse sentido. Mas, por enquanto, é só uma decisão que houve, mas já é um grande avanço, né? Há 13 anos, infelizmente, o Brasil lidera o ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo, com 30% dos casos. Como que você vê essa estatística, mesmo vendo o progresso que tem nas oportunidades da comunidade? Olha, esses dados, eles são verdadeiros, eu acredito, porém, assim, só se colhe os dados, né, de violência, de morte, não se vê o contexto em que aconteceu. De qualquer forma, veja, o Brasil, eu vejo assim, por que o Brasil realmente é o país que mais mata trans? Por várias razões. Uma delas é que é o país que mais mata policiais, é o país que mais mata negros, é o terceiro país que mais mata mulheres, enfim, é um país onde a violência está muito presente. Além disso, as pessoas trans que estão em extrema vulnerabilidade, nós temos um grupo imenso de pessoas trans, de mulheres, travestis principalmente, em extrema vulnerabilidade, muito expostas. E, ao mesmo tempo, elas transitam, elas existem, né?
dizer que no Afeganistão, Paquistão, Arábia Saudita não tem violência é ridículo, porque lá não pode nem ter trans. Elas não podem nem existir, elas existem, só que elas não podem se expor, não podem se hormonizar, não podem se contar para as pessoas que são trans, senão elas morrem. Tem pena de morte para a homossexualidade, inclusive, em muitos países, né, no mundo. Então, dizer que o Brasil é o país mais violento não quer dizer que é o pior país do mundo para trans, não é, né? Essa semana passada, a Keila Simpson, presidente da ANTRA, que é travesti, foi entrar no México e barraram ela na imigração e deportaram simplesmente porque o nome não batia com a imagem dela. O sexo no documento não batia com a imagem dela. Né? Não houve essa explicação, não houve explicação alguma, mas ela mesma supõe que tenha sido por conta disso. Então há muito preconceito lá fora, eu já viajei o mundo inteiro, tenho assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, que é a Associação Mundial pela Saúde Sexual, tradução, e eu viajo o mundo inteiro, apresento trabalhos acadêmicos em congressos no mundo inteiro. Estive no México em 2019, consegui entrar, não tive problemas, mas em outros lugares eu já tive problemas assim, do preconceito. Mesmo no México quase fui agredida num restaurante. Então, não é que o Brasil é o pior lugar do mundo, é que tem muitas travestis, coisa que não tem lá fora. Na prostituição, que em todo o mundo inteiro é proibido, só no Brasil não é. Né? Brasil e Portugal, acho que são os dois únicos países no mundo onde a prostituição não é proibida. Então há muitas travestis expostas no dia a dia, todos os dias, todas as noites. Então isso faz com que elas estejam mais sujeitas à violência do que em lugares onde elas não aparecem. Né? Mesmo na Europa, há muitos países onde você quase não vê pessoas trans nas ruas, assim, expostas, né? Tem pessoas trans que passam, que estão ali arrumadas, vão num shopping, vão num restaurante, mas de uma forma muito discreta, não expostas ali, como as mulheres, mesmo mulheres cis que estão na prostituição, geralmente se expõem muito, expõem o corpo, Então isso faz com que também haja uma facilidade que elas estejam mais sujeitas à violência. E como que foi a luta para conseguir ter o nome social reconhecido no registro da OAB? Foi uma história interessante. Eu estou na Comissão da Diversidade ainda até hoje, desde 2011, Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. E em 2013 eu estava num evento e uma pessoa veio com um notebook e falou: doutora Márcia, eu não estou achando o doutor aqui nos quadros da OAB. Eu falei: não vai achar mesmo, porque está com o nome masculino, né? Porque não existia nem mudança de nome, nem nada disso, muito menos nome social. E aí um colega que estava comigo na mesa, que já faleceu inclusive, Assis Moreira Júnior, ele sugeriu: Márcia, vamos demandar na OAB que você use o nome social. E aí eu, doutor Dimitri Salles, outros colegas, juntamos, fizemos uma petição dentro da OAB administrativa, houve o endosso da presidente da comissão, depois do presidente da OAB, e aí foi para o Conselho Federal, porque é um documento federal. Né? Então, que eu saiba, eu fui a primeira pessoa trans no mundo que teve 2 nomes colocados num documento federal. Porque já existiam documentos locais em vários lugares, mas num documento federal válido em todo o país, que é a carteira da OAB, né? Eu acho que eu fui a primeira, tenho ela guardadinha com orgulho até hoje lá. Porque realmente foi algo simbólico. Foram 3 anos de estudos dentro da OAB para ver como colocar esse nome, como fazer esse processo, se podia juridicamente, se era possível. E consegui em 2017 a aprovação por unanimidade no Conselho Federal e recebi a carteira em 2018. Logo depois o Supremo concedeu o direito às pessoas trans irem no cartório e mudar o nome e o sexo no documento sem necessidade de entrar na justiça para isso. Então, mas assim, ainda assim eu mantenho a minha carteirinha, não mudei meu nome nos documentos oficiais, eu gosto de ter os 2, o nome masculino e o nome social embaixo, por uma questão de visibilidade, por uma questão política minha também, de dar visibilidade para as pessoas trans e porque não ser ali uma mulher, né, com sexo feminino no documento, não, sexo masculino, nome feminino, imagem feminina e causar mesmo, porque politicamente isso é útil para
para a luta LGBTQIA+. Bom, você é advogada, mas ao invés de escolher fazer uma pós na sua área, você preferiu fazer uma graduação de educação sexual. Por que essa mudança? Eu sou graduada em Direito e fiz uma pós-graduação em Educação e Sexualidade. Por quê? Eu estava na UOS, nessa associação mundial que eu faço parte, eu estava em Nova York, elaborando um documento, que se vocês quiserem, por acaso, conhecer, o site é em inglês, mas sexology.org, né, que está lá o site da WOS, que a gente chama de WOS, mas é World Association for Sexual Health. Eu estava em Nova York elaborando um documento importantíssimo com especialistas do mundo inteiro. Fui convidada a fazer parte da WOS, estava lá com o IPPF, com o Unesco, com várias entidades globais e com especialistas do mundo inteiro. E aí eu quis dar um palpite num assunto e falaram, não, você só pode falar de direito, você é só advogado, você não é especialista em sexualidade. E aquilo me incomodou, eu voltei de lá, isso foi 2015, voltei de lá e me inscrevi na pós imediatamente, fiquei 2 anos fazendo a pós em educação sexual e terminei em 2017 e agora eu posso, vou na UOS e faço trabalhos acadêmicos também sobre sexualidade e gênero. Márcia, e se alguém quiser entrar em contato com a Transempregos, como que é possível? No site www.transempregos.com.br, no Instagram, LinkedIn, Facebook, Transempregos. E se quiserem falar comigo também, Márcia Rocha, tudo junto, _oficial. Infelizmente, nosso tempo acabou, Márcia. Muito obrigado por ter vindo, a gente amou te ter aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ajudando vocês aí na sua formação e trazer um pouquinho da minha experiência, da minha vida aqui. Parabéns por todo o seu trabalho e toda a sua trajetória. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado participar do programa. Eu que agradeço. Queremos agradecer também a toda a equipe do Linkados na Área e a nossa orientadora Edi Vargas. Até a próxima edição.